padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amado irmão, amada irmã, neste dia do Senhor, domingo, quando nós nos congregamos em nossas comunidades de fé, celebrando a Eucaristia e escutando a palavra santa de Deus, dia sagrado para todos nós, ecoe em nossos corações esta pergunta forte, interpelante, que Jesus faz aos discípulos, a mim, a você, a cada um de nós. Ainda não tendes fé? Esta é a grande interrogação existencial que está no centro do diálogo entre o discípulo e ele, Cristo, o Mestre. É uma pergunta que ele nos faz. Ainda não temos fé? Os discípulos, ao dizerem: Mestre, estamos perecendo e não te importas, revelam que ainda não conseguiram alcançar que a presença de Deus e sua ação amorosa não falham em favor da humanidade. Talvez porque Jesus vem ter conosco, servindo-se daquilo que nos é familiar e mais fácil de verificar, nosso contexto de cada dia, fora do qual não conseguiríamos nos entender, e nem a Ele, muito menos. A mente dos discípulos considera mais o perigo do que a força da presença amorosa de Cristo. A condição humana é desafiada a compreender e confiar que o eterno entra no tempo. O tudo esconde-se no fragmento. Deus assume o rosto do homem. A pergunta de Jesus: ainda não tendes fé? Comprova que somente a fé permite entrar dentro do mistério, capacitando para uma sua compreensão coerente e eficaz. Jesus reclama dos discípulos, pois, a obediência da fé. A obediência da fé como escuta amorosa, permanente de Deus e a certeza de que Ele é quem tudo conduz. Só assim a vida cotidiana nos seus atos e escolhas se qualifica. A fé é uma resposta de obediência a Deus. É preciso incondicionalmente reconhecer a Ele na sua divindade, transcendência e liberdade suprema. Jesus, pois, para mostrar a força da presença amorosa de Deus, se levanta, ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou
e houve uma grande calmaria. Não pode ser outra, amado e amada de Deus, a experiência fundamental da nossa vida, senão essa experiência de depositar em Deus incondicional confiança. Não é fácil. As evidências com as quais lidamos e somos nelas ancorados, estas evidências nos atrapalham muitas vezes. Não deixemos de lado estas evidências, mas nós precisamos, na verdade, depositar em Deus, que amorosamente nos chama a entrar no mistério do seu amor, esta incondicional confiança. Ele está presente no meio de nós, caminha conosco e pede de cada um de nós esta competência de perceber a força amorosa de sua presença. É preciso nos abrir a esta presença amorosa, conhecendo a Ele quem Ele é, para nele depositar toda a confiança e vencer o medo que paralisa, o medo que nos faz mesquinhos, egoístas, incapazes desta solidariedade que é o grande remédio para o tempo novo do nosso mundo. Ainda não tendes fé? Exercitemo-nos nesta experiência bonita de depositar em Deus toda a nossa confiança para qualificarmos neste caminho o nosso humano e assim sermos instrumentos da paz no coração do mundo enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais somos obrigados a orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, no alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.